não entra mais pessoas, vou me apresentando. Que a ideia é deixar essa live gravada um tempo também na minha página. Depois eu vou ver se eu consigo utilizar ela, baixar ela para, como se diz, usar para outras coisas, né? Vou contar um pouquinho da minha história com o tarô. Por volta de 2017, 2018, eu saí da religião de matriz africana, né? Eu sou iniciado no candomblé, tive alguns problemas com o pai de santo, e eu era fascinado por oráculo, né? Na época, mais precisamente, o oráculo que me encantava era o Ifá, né? O jogo de búzios, e eu estudava muito os odus, né? Para entender ali o significado das jogadas e tal. Tanto é que após eu ter saído do candomblé, algumas vezes que eu joguei com alguns pais de santo, a leitura que ele me passou não tinha nada a ver com o Odu que caiu, né? Então você começa a ficar mais, pô, esse cara tá querendo me enrolar, né? Ou simplesmente o cara, né, não tem aquele estudo, né? O cara vai ali pela intuição, né, pelo que a espiritualidade está trazendo para ele, talvez, né, ou não. Né? Não tô aqui para julgar nem falar mal de religião alguma. Bom, então eu saí da religião de matriz africana e comecei a me interessar por outros assuntos, né? Assuntos esotéricos, assuntos do ocultismo, né? Foi quando eu me iniciei pela primeira vez em Reiki, né? Depois disso fiz outros cursos de Reiki e me veio o tarô. Comecei a estudar o tarô e me encantei, fui atrás, tal, joguei com algumas pessoas, vi formas diferentes de jogar. E em 2018 comprei o primeiro livro de tarô, que foi esse daqui. Uma péssima escolha. Não porque o livro não seja bom, o livro é excelente, né? Mas ele traz uma visão psicanalítica, né, dos arquétipos. O livro é excelente, mas não para aprender a jogar tarô, né? Não era o que eu estava buscando. Aí eu comprei esse outro livro, né, bem mais simples, e veio com um baralho, tarô de Marsella. Hoje eu não tenho mais esse baralho, mas ele veio com um baralho, tarô de Marsella, que também não é uma boa opção para quem quer aprender a jogar tarô, né? É um oráculo que é um tanto quanto mais difícil do que, por exemplo, o tarô de Waite, né? O tarô de Marsella, ele tem figuras apenas nos arcanos maiores, os arcanos menores ele traz ali apenas aspectos mais simbólicos, né? Como é parecido com este daqui, ó. Esse daqui é o tarô dourado de Visconde Sforza. Então ele traz desta forma, né? Não tem as figuras como por exemplo aqui o quatro de espadas do tarô de Waite, né? Ele é de mais fácil compreensão, né? Porque você olha a figura, você consegue entender melhor, né? Do que pegar ali esse aqui que eu peguei. Deixa eu pegar aqui esse aqui é o 5
5 de ouros, do tarô Visconde Sforza, que é o mesmo padrão do tarô de Marsella. Fica um tanto quanto difícil de você compreender, a leitura, né? Se você não estudou um tanto a mais ali a respeito da numerologia, né? do simbolismo das cartas e tudo mais. Bom, e o que é o tarô? Para Jung, tarô é uma ferramenta, né, que utiliza de arquétipos que estão impregnados no inconsciente coletivo, né? Esses arquétipos, né, nos permitem, na jogada, aí agora eu vou falar de como, né, para Rachel Pollack, no livro O Caminho Esotérico do Tarô, ela explica, né, que é utilizado de sincronicidade. Então, pegamos esses arquétipos impregnados no inconsciente coletivo e através da sincronicidade, ou seja, não tem um efeito causal, né? Não é uma causa e efeito, e sim uma situação aleatória, digamos assim, né? Que na jogada você consegue aleatoriamente fazer uma previsão ou fazer uma leitura. Por exemplo, uma das jogadas que eu faço, que é a leitura energética, utilizando o tarô, eu trago todo o aspecto energético daquele momento da pessoa com o tarô. E até hoje 100% das vezes deu certo. Como isso? De forma sincrônica, né? Não tem um efeito de causa e efeito, não é causa e efeito, né? Não tem uma causa objetiva para que aquilo ocorra, mas ocorre, né? Mas e quando o tarólogo erra a previsão? Qualquer tarólogo está sujeito a errar uma previsão. Como qualquer outro oraculista, né? Como qualquer consulta a uma entidade, por exemplo. Uma entidade pode fazer uma previsão de algo e esse algo não acontecer. Por que isso ocorre? Um dos motivos, né? Além de falhas ali, de erro na interpretação, né? Porque é necessário sim um estudo, né? Tirando aí caso quando a entidade que pega, né? Que pega as cartas e vai fazer a leitura, né? Sendo uma entidade, né? Um guia espiritual ali que vai fazer a leitura, obviamente o médium não precisa ter estudado aquilo, né? Mas sendo um oraculista, né, que não utiliza de entidades, ele precisa sim ter estudado. E precisa ter mediunidade? Não, qualquer pessoa pode aprender a jogar o tarô, certo? De que forma isso ocorre? Primeiro, vai estudar, né, o significado das cartas. Quanto mais... O tarô é um estudo sem fim. Não tem como você falar, não, eu encerrei meus estudos com tarô. Não tem como, né? Porque tem muito conteúdo, né? Muitas visões diferentes, visões pautadas na cabala, na astrologia. Tem tarólogo que fala que isso é errado, que não tem nada a ver com cabala. Só que se você pegar que vários criadores de tarô, como por exemplo Eliot, que foi o primeiro tarólogo profissional, ele era um ocultista, né, de escola ocultista, que estudava
né, cabala, estudavam astrologia, e foram sim, cada criador novo de um novo tarô colocou elementos tanto da cabala quanto da astrologia, quanto da numerologia. Então, sim, precisa, não que precisa, mas quanto mais conhecimento a respeito você tiver, melhor serão as jogadas, mais claras serão as jogadas. E precisa trabalhar a intuição? O próprio tarô, né? Quanto mais o tarólogo joga, mais ele trabalha também a intuição. Porque uma única carta pode chegar a ter mais de 70 significados, certo? E com mais de 70 significados, qual que eu vou utilizar? Aí vem a intuição, né? Aí vem a intuição, vem o método. E aí, Balbino, meu querido, e com tudo isso, em resumo, você precisa ter sim muito conhecimento até bíblico, né? Porque as cartas elas foram criadas num período medieval, em que o cristianismo era muito forte. E depois ocultistas vieram a embutir, né, elementos também do cristianismo nas cartas. Então, sim, se você tiver conhecimento, né, bíblico, né, ou do judaísmo, né, da Torá, será relevante para o seu repertório, né, como oraculista. Uma outra coisa que eu quero falar é que isso aqui não é tarô. Apesar que está escrito aqui, tarô cigano. Não existe tarô cigano. Aqui tem 36 cartas. Para ser tarô, obrigatoriamente é necessário ter 78 cartas, né? Não existe tarô com 36 cartas. Só para fazer aqui só para falar um pouco do baralho cigano, né? Chama-se baralho cigano aqui no Brasil, mas ele vem do Petit Lenormand, da Mademoiselle Lenormand, né? Que ela utilizava, se eu não me engano, chamava o jogo da vida, né? Eu acredito que não tem nada a ver com Mahalila, né? Que também significa, que também chama o jogo da vida, mas era um outro oráculo que ela utilizava e ela trabalhou esse oráculo e fez um oráculo próprio, né? Eu acho que tinha até mais cartas, né? Esse que ela jogava. Mas ela fez o oráculo próprio dela, né, contendo 36 cartas, que é o Petit Lenormand.